Olá, boa noite. Bom, gente, estamos com o nosso segundo episódio, o Insight Book. Venho hoje trazer um livro de suma importância na vida de cada um de nós. É esse livro aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito por George Gleason. Foi publicado pela primeira vez na década de 1920 e é um desses raros livros que a gente encontra aí nas prateleiras. George Gleason nos leva de volta ao passado para demonstrar que os princípios básicos de finanças desenvolvidos na civilização da Babilônia regem o mundo dos negócios até hoje. Exemplo da capacidade de atingir grandes objetivos, mesmo quando há pouca disposição, Gleason conta a história de Arcade, um simples escriba que se tornou o homem mais rico de sua época. Bom, gente, a história desse livro começa assim. Com Bansir, ele era um homem fabricante de carruagens e ele estava desanimado com a sua vida, com a forma que ela estava caminhando. Ele compartilhou esse desânimo com seu amigo, que era músico na época e também não vinha tendo sucesso. Porque sucesso e dinheiro, a gente pensa sucesso e dinheiro. Na hora que a gente pensa em sucesso e dinheiro, a gente pensa em liberdade, que é tudo que o ser humano quer ter. Quem não quer ter liberdade, né? Liberdade de tempo, liberdade de trabalho, liberdade de dinheiro. A gente busca por isso o tempo inteiro. E os dois chegaram à conclusão que, como eles não tinham esse sucesso, eles tinham que procurar alguém que teve o sucesso na época. Que era um velho amigo deles, que também era do mesmo patamar do deles. E esse velho amigo deles se tornou próspero. Ele conseguiu uma vida próspera, de abundância, de riqueza. Então ele chegou nesse amigo dele, que é Arcade, que é o principal, a história principal do livro, e pediu para Arcade compartilhar seus conhecimentos com eles. E Arcade concordou e explicou o caminho trilhado. Nesse caminho trilhado, Arcade explica que uma parte de tudo o que ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo, 1/10. Mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro, pode ser mais de acordo com o que produzir. Pague a si primeiro. Ou seja, se você conseguir bastante dinheiro naquele mês, você guarda o que você achar que dá. Tem que ser no mínimo 1/10. Se você conseguir guardar mais, melhor ainda. Se você não conseguir, pelo menos 1/10. Pague a si primeiro. A outra teoria dele é: a riqueza é como uma árvore. Cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará um dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Ou seja, quanto mais cedo você começar a alimentar a sua árvore, ou a plantar a sua semente, mais cedo você colherá os frutos e mais cedo você vai conseguir descansar um dia embaixo dessa árvore. Isso no mundo dos negócios é o que ele quer dizer. Ou seja, quanto mais cedo você começar o mundo dos negócios, quanto mais cedo você começar a economizar, a guardar seu dinheiro, mais cedo você vai ter paz, liberdade. Arcade, isso tudo foi ele explicando para os dois amigos dele. Só que na época, continuando o livro, Arcade ficou tão famoso que chegou no ouvido do rei, que era o rei da Babilônia.
E a Babilônia não vinha prosperando como era. Então o rei pegou e pediu para Arcade ir até o palácio. E nisso, ele chamou 100 homens que estavam passando por dificuldade e pediram para esses 100 homens se consultar com Arcade. Na pergunta que ele faz para Arcade, primeiramente ele quer saber se é verdade que você é o homem mais rico da Babilônia. E Arcade era tão humilde que ele falou bem assim: é o que se costumam dizer, majestade, sem que ninguém tenha aparecido para contestá-lo. Ou seja, em nenhum momento ele se vangloriava e falava que era. Não, ele falava que era o que as pessoas diziam, mas ele sabia que ele era, não precisava dele falar. Aí ele falava, o rei também queria saber, como se tornou tão rico? Ele simplesmente respondeu, aproveitando as oportunidades disponíveis a todos os cidadãos da nossa boa cidade. Ou seja, ele aproveitou o que ninguém aproveitava, as oportunidades que a Babilônia trazia para ele naquele momento. E nessa palestra que ele teve com 100 homens, ele deu as 7 soluções para a falta de dinheiro. A primeira solução é: comece a fazer seu dinheiro crescer, ou seja, guarde pelo menos 10%. A segunda solução: controle seus gastos, ou seja, se você não está precisando comprar alguma coisa, não compre, compre só se for necessário, se controla. A terceira solução: multiplique seus rendimentos. Esse dinheiro que está aí começando a dar fruto, começando a aparecer, você tem que aprender a multiplicar ele. Seja investindo em alguma coisa, empreendendo, ou comprando alguma coisa e revendendo e tendo um lucro disso. A quarta solução: proteja seu tesouro contra a perda. Ou seja, aprenda a ser conservador quando você já estiver começando a ter dinheiro. Não seja arrojado, nem arriscado, não, sabe? Tipo, tenha cautela, pense, avalie. E o livro explica muito para você sempre se aconselhar com os mais sábios, ou aqueles que tiveram já, os mais velhos, quem já teve experiência de vida. Porque muitas das vezes a gente age pela gente mesmo e a gente já nem errou ainda e já tá aí querendo meter os pés entre as mãos e acaba fazendo erros. Então, ele pede para você proteger contra a perda. A quinta solução: façam do seu lar um investimento lucrativo. Lá na Babilônia, as pessoas costumavam a morar assim na casa de alguém que tinha muito dinheiro, ou a pagar aluguel, ou vivia de juros, sabe? E aqui ele dá a quinta solução. Se você hoje vive de aluguel, se você não tem sua casa própria, tenta ter, sabe, sua casa própria. Se você já tem, pega esse investimento e faz alguma outra coisa com ele. A sexta solução: assegure uma renda para o futuro. Você tem que aprender a ter a sua renda do futuro, fora essas daqui. Sempre tem que ter uma outra cartela de ovo, uma outra vaquinha. Você não pode pensar só em uma vaca dando leite. Você tem que pensar numa segunda. A sétima solução: aumente sua capacidade para ganhar. Ou seja, não pare de estudar, praticar. Sempre esteja investindo o seu tempo e o seu dinheiro em conhecimento, em tudo que vai aumentar o seu cérebro, a sua capacidade para almejar o mais. Bom, aqui foi essa parte do livro que eu expliquei com os 100 homens. E nisso eles seguiram essas 7 soluções para a falta de dinheiro e eles conseguiram prosperar. O livro fala que eles seguiram fielmente o que Arcade falou. Só que nisso tudo, Arcade tinha que deixar esse dinheiro para alguém, porque ele era muito rico, realmente ele era muito rico. E para quem que ele ia deixar? Ele tinha um filho.
E esse filho dele, lá na Babilônia, era de costume, quando você tinha um pai muito rico, você ficava na casa do seu pai mesmo e esperava a sua herança chegar. Só que Arcade, ele não gostava desse tipo de costumes que eles tinham. O que ele foi e fez? Ele falou pro seu filho, filho, tá chegando a sua maioridade e eu quero que você saia pelo mundo e vai aprender a lidar com dinheiro, vai aprender a trabalhar, vai aprender a se virar. Depois que você conseguir tudo isso, você volta. E nisso ele deu um prazo de 10 anos pro filho dele. Ainda ele deu pro filho dele uma bolsa de ouro e uma tábua de argila com as leis que ele deu para aqueles 100 homens. Então ele foi e falou: filho, eu não comecei com isso, mas eu tô te dando o caminho. E eu só quero que você volte para a Babilônia quando você conseguir trazer de volta isso. Aí sim eu vou apostar em você e saber que você está preparado para assumir a fortuna que te espera. Passados 10 anos, seu filho voltou. E quando ele voltou, ele falou pro pai dele: pai, a bolsa de ouro fugiu de mim, das minhas mãos inexperientes, assim como uma lebre selvagem foge na primeira oportunidade do jovem que a caça. Só me sobrou a tabuinha de argila. Só sobrou para ele a tábua com as leis. Nesse meio tempo, a história conta que ele se envolveu com um golpista, que ele tentou negócio com um outro homem e eles tiveram um pouco de sucesso. Depois ele foi e quebrou de novo, porque ele tinha um espírito já ambicioso, ele não dava tempo para as coisas, ele não se aconselhou na tabuinha do seu pai, nem com os mais velhos. Então ele foi e perdeu tudo, até que sobrou só a tabuinha de argila para ele. Daí ele foi e leu todas as leis que o pai dele deu para ele, que foram aquelas que eu falei para vocês, e começou a aplicar na vida deles. Passados esses 10 anos, sabe com quantas tabuinhas, com quantos sacos de argila, com quantos sacos de ouro que ele voltou? Ele voltou com 5 sacos de ouro. Então, gente, ele mostrou pro pai dele que ele já estava preparado, porque ele sabia que se ele não voltasse, nem adiantava ele voltar, que não ia ficar para ele a sucessão familiar. Então é isso, gente. Esse livro é muito bom. Eu deixei um pouco, não contei toda a história do livro. Se vocês puderem comprar, compre, leia. Vocês que querem aprender mais sobre finanças ou sobre alguma área da vida de vocês, eu indico esse livro, tá? E eu quero finalizar deixando uma historinha aqui, uma frase desse livro que fala assim: o espírito de procrastinação está dentro de todos os homens. Queremos ser ricos, mas sempre que as oportunidades aparecem diante de nós, esse espírito de procrastinação nos incita, com o nosso próprio consentimento, a adiar as coisas. Por dar ouvido a ele, tornamos-nos nossos piores inimigos. Então, não se torne seu pior inimigo, não procrastine. Se tiver que fazer, faça. Mas primeiramente, se puder, se aconselhe com alguém mais velho, alguém que já quebrou a cara, ou alguém que já teve um sucesso, para vocês terem sucesso também. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter sucesso, ninguém quer ficar para trás. Então, gente, é isso. Essa é a mensagem do livro de hoje. Compre e leiam. É muito bom esse livro. Eu amei, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!